tudo. Graças a Deus que você entrou. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Eu queria que você, inclusive, se apresentasse para as meninas, falasse seu nome. Pode falar eu digo o teu currículo, porque é um currículo vasto. Gostei muito aí, né? Tive que fazer algumas alterações aí no Fly, mas É, assim, de repente, direcionar aqui, que eu vejo que tem gente nova aqui. É assim, gente, o nosso canal é um canal voltado ao empreendedorismo, ao produto digital, a você que está aqui saber que nós podemos sim, empreender e nós podemos utilizar a internet para fazer com que o mundo inteiro ouça a nossa voz. E eu queria hoje, com a nossa convidada, que é uma convidada especial, eu queria que ela se apresentasse e falasse aí hoje o que ela faz, né? O currículo dela por onde ela já passou, que eu achei muito legal. bem, eu sou Célia, né? Já tá aí. Eu tenho. Bem, antes de eu falar o que eu faço, vou dizer um pouco de mim, quem é a Célia. Ah, que sinto muito prazer pela vida, que adoro as pequenas coisas, que acredito que é nas pequenas coisinhas, são as pequenas coisas que fazem as grandes diferenças da vida, na vida, isso em qualquer situação. Se você está num relacionamento, são as pequenas coisas que fazem com que ele seja grande, que ele se fortaleça nas relações de trabalho, nas relações do dia a dia. Eu sempre digo que o que é grande é visível, então aparece e você sempre resolve. Né? O que é pequenininho, aquilo que você precisa tomar cuidado, porque se você não toma e não percebe, ele vai corroendo, da mesma forma que edifica, destrói. Então, eu valorizo muito as pequenas coisas, gosto muito do ar livre, gosto muito da natureza, gosto muito de flores, gosto muito de pássaro, enfim. Isso é um pouco de quem é a Célia. Agora, o que a Célia faz? A Célia tem como você disse, não sei, nem sei se é um vasto currículo, mas tem uma experiência bastante variada em termos profissionais, né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos e fiz de tudo um pouco. Então, até acho que daqui a pouco a gente vai, né, Damares, para essa por que na verdade estamos aqui falando hoje sobre será que toda proposta é para você? Enfim, já fui professora, já fui repórter, já fui educadora, já fui coordenadora de ONG, já fui diretora de creche, já fui assessora política, educacional, enfim, já fiz mil coisas nessa vida e até chegar onde estou agora, que é no processo de transição para aquilo que de verdade eu gosto, que tenho paixão, que eu acho que é o que dá sentido, né, à minha vida, que é trabalhar com desenvolvimento humano. Então, em síntese, é um pouco isso. A gente vai, daqui a pouco, destrinchar isso um pouco mais. Que bom, e olha que delícia. Quer dizer que não existe hora, não existe época, não existe idade para você e procurar aquilo que seu coração realmente ele faz bater, né? É exatamente isso, Damares. Eu estou. Bem, vamos direto então, né? Quando nós conversamos hoje pela manhã, que você falou, vamos falar um pouco sobre empreendedorismo e tal, eu falei, Damares, eu acho que eu não estou nesse momento, né? Mas o qual que é a história? Eu sempre acreditei que são os equívocos da vida, não é? Eu me lembro que a minha visão mais remota, assim, a minha lembrança mais remota sobre o que eu queria da vida, eu dizia quando eu era bem criança, assim, eu quero ser um instrumento de Deus nessa vida, eu quero ser um instrumento de amor, de paz, é isso que eu quero. E aí, nesse processo todo, eu fui criando uma série de crenças também, né? Que esse é um outro momento.
E nessa coisa de eu acredito que querer ser instrumento, eu acreditava, continuo acreditando, que Deus me conduzia, sabe? Que então eu sempre acreditei que eu estava no colo de Deus e que Deus é que estava me levando pela vida. E nessa expectativa, nessa esperança de me deixar conduzir por Deus, nessa crença, eu acabei cometendo o que eu hoje percebo que foram alguns equívocos. Porque eu estava, como eu disse, eu comecei a trabalhar com 13 anos e sempre assim, de um trabalho, eu estava num trabalho, me convidavam para outro, aí eu ia para esse outro, aí desse outro já me convidavam para outro, enfim. Só para falar um pouco da minha formação, eu fiz 6 semestres de pedagogia, porque eu queria trabalhar mesmo com educação e com comportamento humano, mas na época não dava para fazer psicologia e tal, só tinha um curso na cidade, era particular, então, enfim, fui para isso. Depois, acabei abandonando em função de problemas que eu tive nas cordas vocais, e por acidente, como eu não podia ser professora, eu fui parar no curso de rádio e TV. Então, eu virei repórter. Eu fiquei um tempo como repórter de rádio, de televisão, mas sempre foi assim, eu estava num canto, aí estava ali, recebia um convite para ir trabalhar em outra área, eu ia para outra área, estava naquele outro emprego, eu recebia convite para ir para outro, e fui fazendo isso. Por um lado, essa experiência, ela me possibilitou aquilo que você disse, né? Uma gama de experiências profissionais muito grande, né? Mas, por outro, eu acabei, de alguma forma, me perdendo. Então, ou porque eu não dizia não, ou porque eu achava sempre que, como eu acreditava que Deus estava me conduzindo, a oportunidade apareceu na porta, então eu falava, opa, é a vontade de Deus, vou para lá. E acabei me desviando, me desviei da educação em função dessa história das cordas vocais mesmo. Depois, da comunicação do rádio e TV, em função dessa coisa do convite que vai para cá e vai para ali, mesmo depois que eu estava trabalhando, aceitei convite para ir trabalhar numa área mais política, aí surgiu a oportunidade de novo para ir para a rádio, para a TV, eu já pensava, não, eu não vou, porque eu acabei de receber um convite para estar aqui, então se eu disser não, sair daqui para ir para outro canto. Essa história dos conceitos, dos valores, inclusive, e da crença de que eu estava indo por onde Deus queria que eu fosse. Hoje, depois de tanto tempo, eu consigo perceber o grande equívoco, né? Então, apesar dessa minha escolha, digamos assim, ou desse meu confiar ter me possibilitado experiências muito ricas, de eu ter conhecido pessoas e ter trabalhado em ambientes maravilhosos, conhecido pessoas maravilhosas, enriquecido muito o meu currículo, trabalhei muito com produção de texto, organização de eventos, com curso, trabalhei com mulheres rurais, trabalhei com mulheres urbanas, trabalhei com economia, enfim. Você deu uma olhadinha, você viu o balaio que é isso, né? Apesar disso tudo, ter enriquecido muito, acabou que eu não foquei, né? Você vai meio que dispersando. E aí, há cerca de 3 anos atrás, nessa busca, né, afinal de contas, o que é que eu vim fazer mesmo? Porque você vai fazendo, eu tenho uma capacidade muito grande de adaptação, então, aquilo que eu começo a fazer, eu me comprometo e faço. Se você colocar na minha mão e falar, faz, eu posso também, eu vou fazer.
mas você começa a perceber que tem alguma coisa, né? Vai, faz, daí a pouco vem a inquietação. Mas o que mesmo? Por que eu estou aqui? E comecei a buscar outra vez. Nessa minha busca, e aí de novo eu corri para cair aqui outra vez no desenvolvimento humano, quer dizer, trabalhar com pessoas, trabalhar com desenvolvimento humano, trabalhar com transformação, trabalhar com dores, com potencial, com força, com superação, é aquilo que eu gosto e que de alguma forma ao longo da vida você vai fazendo, sempre tem alguém que aparece querendo ajuda, querendo conversar, querendo compartilhar, querendo dividir, você vai fazendo, mas não de forma profissional. Hoje, a minha grande percepção, a minha grande descoberta há uma diferença muito grande. Eu acho que, eu não sei se outras pessoas vivenciam ou vivenciaram, experimentam o que eu experimentei, mas há uma diferença muito grande entre você confiar sua vida a Deus, você acreditar que Ele está cuidando de você, que Ele está te conduzindo, e você entregar, deixar sua vida correr solto com essa crença. Então, o que eu percebo hoje é: Deus cuida de mim? Sim, Ele sempre cuidou e cuida muito bem. Sempre quem me conhece sabe disso. Eu sempre falo que Deus me carrega no colo. Mas quando eu fiz isso, eu fiz de uma forma equivocada, porque eu preciso confiar a minha vida a Deus, eu deixo Ele me conduzir, mas eu tenho que fazer isso sabendo para onde eu quero ir, né? Quer dizer, qual é o meu papel aqui? Qual é o que eu vim fazer aqui? Então, se eu sei o que eu vim fazer aqui, aí eu deixo ele me conduzir por aí, por onde ele quer que eu vá, mas eu sei distinguir bem, essa proposta que me chega hoje faz parte daquilo que Deus tem para mim, daquilo que eu vim fazer, daquilo que dá sentido. Eu estou falando Deus porque eu de fato acredito, né? Eu confio muito em Deus, mas cada um dá um nome para esse ser, né? Que quiser. Tem gente que vai dizer que é a força da natureza, que é um ser superior, sendo, enfim, não tem nenhum aspecto religioso, nada disso, não. Estou falando a partir da minha experiência. Cada um, tem gente que vai acreditar, né, falar essa energia de vida, enfim. Mas se eu sei para onde eu quero ir, o que eu vim fazer, então eu vou sabendo que, por mais que eu confie nessa energia, nessa força, eu tenho que dar alguma direção. E aí, quando qualquer oportunidade que aparece, eu vou saber distinguir. Essa oportunidade está me levando em direção àquilo que, de fato, eu vim fazer nessa vida, aquilo que eu acredito que é o meu papel, que eu posso contribuir para que a vida seja melhor, para que o mundo seja melhor, para que pelo menos as pessoas que transitam de alguma forma no meu caminho, ou eu transito no caminho dele, né, se sintam melhores, ou eu simplesmente estou indo ao léu e me desviando daquilo que, de fato, eu poderia contribuir, né? Então, é bem isso, assim, é essa percepção de que eu posso e devo confiar, mas eu preciso ter alguma noção, alguma direção, alguma percepção de sentido. O que eu tenho para oferecer nessa vida, para as pessoas, oferecer para esse mundo, para que eu não me perca. Uma coisa bem, sabe aquela história, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Foi bem assim que eu vivia, um barco sem rumo. De alguma forma, tudo isso contribuiu muito para que hoje eu me desse conta de que eu preciso, né? Estou fazendo esse ciclo, que eu saí daqui, girei, estou voltando para cá. E agora, a hora que eu percebo isso, o que eu faço? Eu vou seguir a direção que eu sei que agora que eu tenho, né? E vou pegar tudo de bom
que eu acumulei nesse processo, que eu acumulei muitas coisas boas, tentar enxertar e usar todo esse acúmulo na minha vida e naquilo que eu me projeto e que eu estou me colocando como profissional daqui para frente, né? Nada se perdeu, mas algum tempo foi perdido. Ô, Célia, você tocou num assunto muito interessante, né? Que eu Uhum. acredito que aqui deva ter muitas mulheres, e eu passei por isso. Quando você falou lá, que você colocou assim, nossa, trabalhei com repórter, eu, Damares, quando eu tinha 18 anos, eu fiz técnico de enfermagem. Aí depois fui fazer locução de rádio, olha isso. Meu pai trabalhava na TV Globo, eu falei, vou fazer locução de rádio, vou estourar, olha isso. Uhum. Depois eu fiz vários cursos, cada curso para um canto diferente. Aí fui fazer educação física. Então, assim, olha só, toda mulher, eu espero que nem todas as mulheres, claro que, né? Eu vou dizer assim, 95 mulheres, por cento das mulheres hoje do Brasil, eu estava pesquisando depois que você mandou para mim, falando sobre isso, 95% das mulheres hoje no Brasil vivem fazendo, eu estou dizendo a porcentagem tá, das mulheres hoje que estão se capacitando, não estou dizendo daquelas mulheres que não hoje não estão se desenvolvendo, tudo bem? Sim. 95% das mulheres estão hoje vivendo em curso atrás de curso. E quando eu me deparei com isso, quando eu tive um mentor que olhou para mim e falou assim, Damares, na boa, já chegou o momento de você agora pegar tudo que você aprendeu, colocar dentro ali com a tua carinha e começar a fazer o teu. Para de ficar indo em cursos. Claro que, por exemplo, eu sei da importância de a gente ir 2 a 3 vezes em uma imersão por ano, da gente se evoluir, pegar técnicas diferentes, coisas novas. Não estou falando disso, estou falando assim, de pessoas que ficam pulando de galho em galho, e aí chega no final e fala. Qual é o meu dom? A pessoa não sabe nem o básico. Qual é o dom? E eu queria te perguntar isso. Você hoje sabe qual é o teu talento Sim, natural? eu, eu, eu de alguma forma, é engraçado isso. E quando você me pergunta, e quando eu estou aqui falando isso para você, eu percebo que eu não sou a única, né? Não seria um privilégio meu e nem é um problema, é uma dor minha. Não é nem um privilégio, nem uma dor. Isso acontece com boa parte das pessoas. Eu não tenho dados, mas é muito mais comum do que o que a gente pode imaginar. Na verdade, pouquíssimas pessoas nascem, têm a, a graça, vou usar esse termo, a graça de nascer sabendo já o que vai ser na vida, o que veio para fazer. Pouquíssimas pessoas, né? Algumas nascem mesmo, já desde pequenininha, falam, vou crescer e vou fazer tal coisa, foi isso que eu vim fazer, enfim, né? Você é artista, você é médico, a maioria vai sonhando, vai experimentando. Em uma fase que você quer, no caso das meninas, pelo menos era da minha geração, queria ser uma moça, depois quer ser bailarina, depois quer ser cantora, depois quer ser atriz, depois quer ser professora, depois quer ser... Enfim, isso é muito comum. E eu tenho observado que muita gente, às vezes eu fico na parada ouvindo algumas conversas, muita gente, pelo menos da minha geração, tem essa mesma sensação de, bem, o que eu vim fazer aqui, né? E aí a gente para perceber que ao longo da vida a gente vai tendo os sinais, né? Os sinais estão sempre aí. Quem me conhece, que é mais próximo, sabe que eu passei a vida inteira falando assim, eu não sei o que eu vim fazer nessa vida. Aí as pessoas, mas você tem esse talento, mas você é tão boa nisso, mas você faz aquilo, mas enfim, né? E aí, quando você para observar hoje, como é que eu cheguei à conclusão do que eu vim fazer? Porque se eu vou ver a minha história de vida, desde menina, ainda no segundo, depois na adolescência, depois no segundo grau, na minha história toda, sempre vieram pessoas para compartilhar comigo alguma coisa de sua vida. Ou para compartilhar uma dor, ou para pedir um conselho, ou para poder
desabafar, sabe? Ou porque não sabia, não conseguia se enxergar e de repente ali numa conversa a pessoa, né, se achava, saía fortalecida, enfim. Então, de alguma forma, isso foram sinais, né, que sempre estiveram, né, na minha vida e que eu não percebia. Então, hoje eu reconheço como sendo um talento, digamos, um talento, um dom, ou a minha missão, a capacidade de ouvir, a capacidade de acolher. Então, eu reconheço que eu tenho essa capacidade de acolher, de ouvir e de ajudar, contribuir para que quem se aproxima enxergue o que ela tem de melhor em si, sabe? Consiga enxergar a sua própria força e consiga sair dessa conversa, desse encontro, desse abraço, desse café, sentindo-se um pouco melhor, consegue olhar para si com um olhar mais generoso, mais transparente, sabe? Então, para mim é isso. Eu reconheço hoje, admito que eu tenho essa, essa capacidade, essa habilidade, esse talento de ajudar a pessoa a enxergar a sua própria força. E o mais interessante é que é algo que eu precisei fazer, foi preciso que outras pessoas fizessem comigo para poder enxergar isso, sabe? Porque às vezes a coisa está tão escancarada, mas a gente não consegue enxergar. Eu estava lendo um livro, e é um livro muito bom. Se você aí não descobriu ainda o seu talento, descubra seus pontos fortes. Eu li 3 vezes, e eu leio muito sobre talento, sobre dons e sobre algo natural. E eu fico pensando isso aí, até porque no meu curso eu ensino para aqueles que vêm que não sabem o talento e falam, Damares, mas o que eu vou ensinar? Calma, que a gente ensina. E aí, dentro desse livro, 2 grandes cientistas, pesquisadores, eles falam que é o seguinte: o teu talento é algo tão natural, que você, inclusive, desvaloriza. Você passa a vida inteira olhando para tudo, menos para aquilo que está na tua cara. É isso, Damares. Essa é uma descoberta. Oi, Mauro, obrigada. Essa é uma descoberta. Quando eu, há 3 anos atrás, comecei, sabe, falei, bem, eu preciso saber de fato o que eu vim fazer nesse mundo e comecei a estudar, a pesquisar, a buscar, né, a mergulhar nesse processo de autoconhecimento, e a conversar com pessoas, sabe? Então, foi exatamente isso. E aí você vai, né? Você vai ler, você vai pesquisar, você vai estudar. Eu fui fazer fui fazer alguns cursos, essa coisa do curso, né? Bem, eu sempre gostei de estudar, enfim. Aí fui fazer uma pós em filosofia e autoconhecimento, enfim. Mas o mais interessante é isso, é, é essa descoberta, porque ela é tão simples e ela está tão escancarada que às vezes a gente fala, não, não pode ser, sabe? Não pode ser algo. Deve ter alguma outra coisa, deve ser alguma coisa. Parece que a gente quer alguma coisa muito lapidada, muito, sei lá, gloriosa, sabe? E aí a gente não entende que é isso, o que você tem, que está ali, que você, ao experimentar, ao vivenciar, ao dar vazão para isso, é que vai ganhando forma, é que vai fazendo com que você cresça, com que você expanda, com que você irradie a sua luz, a sua energia, não é? E é muito interessante porque às vezes a gente fica querendo algo muito grande. Hoje de manhã
eu estava ouvindo uma entrevista da professora Lúcia Helena Galvão. É uma filósofa, e eu gosto muito de ouvi-la. E ela estava falando um pouco sobre isso. E ela dizendo, olha, porque eu tenho trabalhado, né, uma das coisas que eu descobri é que eu quero trabalhar muito, eu quero direcionar minha vida profissional, eu estou fazendo essa transição para isso, para trabalhar nesse campo do propósito mesmo, do sentido de vida, do autoconhecimento, enfim. E discutir propósito e sentido de vida parece que é um mote do momento, né? Todo mundo atrás do seu propósito, do que veio fazer na vida, enfim, que é ótimo, é ótimo. Mas eu tenho tido uma preocupação muito grande e talvez esse seja um dos motivos que eu não dei as caras ainda nas redes e tal, é que eu não quero fazer o discurso de todo mundo tem e é algo grandioso, sabe? Eu acho que cada um tem e o seu propósito, o sentido, a sua missão, ele tem que ser cumprido ali onde você está, né? E aí a Lúcia Galvão dizia de manhã, olha, o que resolve você, por exemplo, de repente, qual que é a diferença entre você ser um médico, ser um engenheiro, ser uma faxineira? Ou a questão não é o que você faz, não é qual o conhecimento, a formação técnica que você exerce, a questão é a serviço de que você coloca o seu conhecimento. No meu trabalho, infelizmente, né, esse colega teve uns problemas e acabou se desviando, mas eu tinha um menino que trabalhava com a gente, ele era faxineiro, né? E ele tinha muito prazer. E surgiu no trabalho 2 ou 3 vezes a oportunidade dele deixar a faxina para ir para a Copa, para ir. E ele dizia, não, o que eu sei fazer e o que me dá prazer fazer é isso aqui, sabe? Então, assim, é isso. Porque, de repente, não resolve. O que diferencia o que eu exerço, o que eu faço, não é as tantas horas ou os tantos anos de estudo que eu tenho, as tantas viagens que alguém fez, as experiências riquíssimas que outra pessoa vivenciou. O que diferencia, na verdade, o que tem a ver com o meu propósito é isso que eu tenho, sabe? Isso que eu faço. Por mais simples que seja, ou por mais complexo que seja, contribui para que quem está ao meu redor se sinta melhor, contribui para que a vida seja melhor, sabe? Porque tem mentes brilhantíssimas a serviço do crime, tem mentes brilhantíssimas a serviço da vida, né? Então, o grande que é o que eu faço, por mais simples que seja, ou ainda que de repente eu fique discutindo, eu não sei qual é a minha missão nessa vida, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu diria hoje a grande resposta é o que você está fazendo, o que eu estou fazendo. Está fazendo diferença? Está fazendo com que aquela pessoa que está ao meu redor, que cruza o meu caminho, se sinta um pouco melhor? Que ela saia de perto de mim sentindo-se um pouco melhor? Seja na rua, seja no ônibus, seja no trabalho, seja num vídeo, né? Então, eu acredito que quando a gente está buscando o nosso propósito, o propósito é uma busca, descobrir o sentido da vida é uma busca, né? A gente está atrás disso, mas o grande desafio, talvez hoje, eu diria que, assim, e colocando isso sempre a partir do meu lugar, tá? Não é algo que eu tenho vivenciado, experimentado e tentando falar para mim mesma. Não é nenhum sentido de dar lição, qualquer coisa parecida, não. Aonde quer que eu esteja, o que quer que eu estou fazendo,
mesmo que eu queira e acredite que tem algo muito maior para mim, eu preciso viver o meu momento agora. Eu preciso fazer o que eu estiver fazendo agora, seja servindo um café, seja atendendo um telefone, seja fazendo uma palestra, fazendo, enfim, o que eu estiver fazendo, eu tenho que fazer com que a minha vida faça diferença na vida do outro, sabe? Faça diferença que a pessoa que estiver cruzando o meu caminho, a pessoa com quem eu estiver me relacionando, para quem eu estiver olhando, que ela se sinta acolhida, que ela se sinta amada e não que ela se sinta alguém excluída, renegada, discriminada, enfim. Então, acho que quando a gente está falando de propósito, de sentido de vida, o ponto inicial é, independente daquilo que eu acredite que eu vinha fazer, que é algo muito grande, digamos assim, né? A gente passa a vida inteira querendo, a gente quer passar por esse mundo fazendo diferença na vida de alguém, não é? A gente quer saber que a gente viveu e na hora que está morrendo ali, pensar, poxa vida, eu fiz diferença na vida de alguém, eu contribuí para que esse mundo fosse mais... Independente do tamanho da imagem que a gente, do desejo que a gente tem de fazer uma diferença na vida das pessoas, ou o maior possível, eu preciso começar a fazer diferença agora, sabe? Eu preciso fazer diferença agora, seja em casa, com quem está comigo, com o marido, com o filho, com a faxineira, enfim, eu preciso com a pessoa que está na rua, com o morador de rua. No mínimo, eu preciso ser gentil, ser generosa, sabe? Passar um pouco dessa humanidade que a gente tanto quer. Falei Agora, demais, né? você tocou num assunto que eu achei interessantíssimo, né? Hoje nós vivemos numa época onde todo mundo quer realmente fazer algo grande, e aí existe uma inquietude muito grande em muitos corações, né? Porque a gente quer colocar, e eu digo a gente, né, porque somos todos irmãos, e eu acredito muito nisso. Às vezes a gente quer colocar o propósito que a gente olha para alguém, e muitas vezes, por exemplo, eu olho para alguém e falo, eu sei, eu tenho essa facilidade de olhar e falar, se eu conversar com você 5 minutos, eu já olho e falo, tive várias ideias para você ganhar dinheiro e você fazer isso, isso. É uma facilidade minha, né? E aí eu recebo muitas propostas, né? Hoje eu recebi 3 propostas. E assim, depois que eu entendi qual era o meu propósito e a minha missão, eu comecei a falar, isso não é para mim, isso não é para mim, isso não é para mim. Agora, a gente tem essa mania, eu falo, vou me incluir junto, de olhar para o outro e, por exemplo, se a pessoa não quer sonhar, um exemplo, eu gostei de limpar lá o escritório, é a minha missão, é limpar. E assim, vamos sinceramente, se todo mundo hoje fosse médico, que limpasse os ambientes. E a gente precisa aprender a valorizar as pessoas, cada um no seu papel. Se ela escolheu aquilo, nós temos que respeitar ela e falar, eu te apoio. E eu vejo isso um grande desafio, né? Porque, por exemplo, só porque eu quero, de repente, construir, sei lá, um prédio, o outro está lá querendo, de repente, ficar lá com a casinha dele. A gente precisa aprender a respeitar, até porque a visão que você tem da vida, o entendimento que você tem da vida é totalmente diferente do outro. E cada um está numa escadinha. Então, de repente, para você é muito fácil, mas para o outro não é. E você tocou nesse assunto, eu achei interessantíssimo. Porque nós, mulheres, essa facilidade que a gente tem, sabe? De flexibilidade, de fazer tudo. Eu percebo que a gente coloca, inclusive, isso nos homens. Desculpa, teve uma intervenção aqui e aí eu não escutei o que você falou por último, na última frase. Nós normalmente fazemos isso, inclusive nos homens. A gente quer colocar um peso em cima, construir algo que, inclusive, eles não estão preparados. Porque, gente, a mulherada eu digo, dessa década, elas estão vindo com uma força. E eu hoje, realmente, esse canal aqui é para mostrar para você que ainda não está empreendendo, que você ainda não está fazendo nada, mas sente no seu coração que é a sua missão de vida, fazer algo, tocar a alma do teu próximo, da tua próxima, não importa quem seja, para te estimular realmente a falar, eu posso, eu quero, eu consigo.
É exatamente isso, né? A, a gente acreditar na nossa força. E aí eu vou falar por experiência própria e pelo o desafio que eu estou me propondo, né? Que eu estou, quer dizer, é um nó que eu estou tentando desatar. É, a gente fica nessa história o- a busca do momento perfeito, né? A espera do momento perfeito, a espera do momento perfeito para começar a agir, a espera do momento perfeito para dar as caras. Por exemplo, quando você me diz, Mari, estou indo porque eu não posso mais ficar esperando o momento perfeito, né? Enfim. Mas nós temos uma capacidade muito grande de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Muitas habilidades. Acho que os homens, de alguma forma, também, né? Na verdade, eu acho que nem, isso não é nenhuma questão de, às vezes, de gênero, né? É muito uma questão mais de perfil. Mas, bem, enfim, nós estamos falando de mulheres empreendedoras, né? Então, o primeiro passo, né? Essa coisa, se a gente para pensar em casa, né? Que de alguma forma não, na verdade, tudo que a gente faz tem um valor, né? Se a gente vai quantificar isso, precificar, poxa vida, no final das contas, é, é, a gente fez uma boa economia em casa quando a gente começa a fazer as coisas, ou então a gente remunerou bem quando alguém faz pra gente. Mas o grande desafio é esse, quer dizer, até que ponto eu quero transformar isso, essa habilidade que eu tenho, ou até que ponto eu enxergo que essa habilidade que eu tenho, esse talento que eu tenho, eu posso transformar isso em algo que me gere renda, em algo que agregue valor à vida das outras pessoas também, né? Então, essa percepção de que saber olhar para o que a gente faz mesmo, né? Às vezes tem tanta gente que está em casa cheia de talentos, de habilidades, e que às vezes está com um monte de dificuldades e não acredita, né, que aquilo que faz ali seja o chocolate, seja um prato diferente, ou seja uma capacidade mesmo de planejar, de executar, que isso pode de alguma forma, fazer com que ela dê um salto a mais na vida, não só quantitativamente falando, em termos de renda, mas em termos de valor, de sentido mesmo, né? Eu acho que eu acredito que um dos grandes quês na vida, principalmente para a mulher, né, e aquela que está em casa, é descobrir e pensar que aquilo que ela faz, sabe? Ainda que ela esteja fazendo dentro de casa, só para a família, aquilo tem um valor, aquilo tem um preço e aquilo dá um sentido. E aquilo que ela faz pode ser feito para fora também, sabe? Eu acho que o grande que é a gente olhar e pensar no aspecto financeiro que a gente precisa, e mais do que nunca todo mundo está atrás dessa busca, né? A vida está difícil, você precisa realmente ter renda, precisa sempre fazer serviços fora, enfim, para poder ajudar no orçamento, mas também pensar no quanto o que eu faço, o que eu estou me dispondo a fazer, me preenche, sabe? Qual o valor que eu dou para isso? E qual o valor que as pessoas que estão comigo no meu dia a dia também dá para isso? Sabe? Porque tem muita mulher que às vezes está dentro de casa e que não sai para trabalhar fora e que, por N motivos, e que de repente as pessoas, né? A família vai sufocando, sufocando, sufocando e
e vai matando ali um pouco daquela energia, daquela vibração. Então, quando, quando a gente fala de empreendedorismo, eu quero acreditar nisso, a gente está falando no empreender no sentido mais amplo, né? No sentido de empreender a minha força de trabalho, mas empreender também aquilo que eu sou, no sentido de eu olhar para mim, eu me dar valor e eu fazer com que esse meu valor eu jogue ele para fora, eu não enterre ele, né? Então, é o empreender no sentido de eu consigo dar sentido à minha vida no aspecto mais amplo. Eu não estou empreendendo porque exclusivamente eu preciso agregar uma renda, mas é porque isso faz com que eu me sinta realizada, com que eu me sinta valorizada, com que eu me sinta mais forte, com que eu sinta que eu ocupe um lugar nesse mundo, que eu tenho algo a oferecer, seja através de uma ação mais elaborada, que demanda um estudo, um preparo maior, anos, meses de cursos, de sentar, ou seja, um talento que eu tenho, né? Por exemplo, eu não tenho nenhuma habilidade na cozinha, né, assim, e acho um caos isso, assim, né, e tem gente que, e aí as pessoas falam, não, para cozinhar você precisa de amor, colocar amor, é nada, não é nada, coloca todo o amor do mundo, e a coisa, enfim, então essa coisa do, o que eu faço, sabe, quando eu vou falar de empreender, eu preciso pensar na perspectiva de empreender no aspecto mais amplo. Não vou empreender só pensando no lado profissional e no retorno financeiro, mas eu vou empreender, eu vou me jogar, me lançar para a vida pensando que quando eu faço isso, eu trago de dentro de mim uma força, eu sinto qual é o meu lugar nesse mundo, eu me valorizo e automaticamente as pessoas que estão à minha volta começam a olhar para mim também e enxergar o meu valor, sabe? Há uma troca de energia nesse sentido. Então, acho que quando você está trabalhando aí, né, com mulheres descomplicadas, incentivando elas a irem, é muito nessa perspectiva, né? É empreender, mas empreender no sentido mais amplo de seja quem você nasceu para ser, né? Ocupe seu lugar no mundo, por mais que este lugar você fale, não, é local, é aqui no meu bairro, na minha casa, ou é no mundo mesmo, enfim. Ou você é astronauta, ou você... Quando a gente realmente, eu não sei o que aconteceu, eu até brinco, né, com a minha mãe, porque eu sei que quando eu nasci, minha mãe pegou meu umbigo e jogou no mar. Eu nasci no Rio de Janeiro e jogou no mar. E eu tenho algo dentro de mim, gente, que é incrível. Eu, assim, para empreender, e se você falar assim, Damares, vamos agora para fora do país, para outro país, fazer, para empreender lá, já tô lá. Então, isso é muito fácil para mim, sempre foi muito fácil para mim. Eu lembro que meu pai, ele, sabe o que eu fazia? Eu tinha acho que 10 anos, meu pai pedia para mim fazer a unha dele. Sabe o que eu fazia? Eu cobrava R$ 10. E aí depois, quando ele chegava assim, falava, ai, tô sem trocado. Eu falei, pai, eu tenho, só que eu cobro por isso. Eu tinha 10 anos, gente. Então, assim, isso foi uma facilidade para mim. Mas, por exemplo, eu sei que tem outras coisas que para mim é desafiador, né? Então, é matemática, gente, engraçado, né? Empreendedora, mas a matemática tinha um desafio muito grande. Então, assim, a gente vai, na vida, a gente vai realmente, como você falou, encontrando a nossa missão. Quando eu empreendia só pelo dinheiro, eu ganhava tanto. Quando eu comecei a empreender para ajudar as mulheres a ganhar dinheiro, a fazer com que elas se sentissem felizes. A minha maior felicidade hoje, de verdade, é quando eu pego uma pessoa que fez curso comigo e fala para mim, Damares, ganhei dinheiro. Gente, aquele meu coração, eu fico muito feliz. Porque o mais gostoso é você fazer o outro. Isso é para mim, tá, gente? É mais fácil.
isso. Isso não foi de um dia para o outro, isso foi um trabalho para eu me conhecer. E aí eu vejo hoje a Célia, quando ela me mostrou o currículo dela, eu falei, que vergonha, né? Não vou nem falar com essa moça, porque essa moça aí é top demais. E eu fico feliz, sabe por quê? Porque tem mulheres aí que tem um currículo maravilhoso que pode colocar. Ela falando aqui, eu estou assim, de boca aberta, com quanto conteúdo ela pode realmente ensinar e trazer para nós. Então, eu assim, Célia, eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente, de verdade. Eu anotei várias coisas aqui do que você foi falando, que eu achei interessante, sabe? Do seu ponto de vista de empreendedorismo. Eu achei muito interessante o seu ponto quando você falou para mim. Eu gosto muito de uma coisa, eu gosto muito da verdade. Eu gostei muito de quando eu fui fazer o seu flyer, inclusive, eu coloquei lá, botei uma palavrinha lá que eu não vou dizer o que que é, que o pessoal, você falou assim para mim, Damares, eu não me sinto à vontade. Você colocando essa palavra. E eu gostei muito daquilo, porque a melhor coisa é você trabalhar com pessoas transparentes e verdadeiras. Transparentes e verdadeiras. Gente, quem trabalha comigo sabe que eu sou muito preto no branco. É ou não é. Eu não gosto de nada escuro, ou eu falo, se eu falar para você que eu vou cumprir, eu cumpro, nem lá. Eu cumpro. Por quê? Porque eu gosto disso. E eu gostei da forma de verdade, como você falou para mim, disse assim, Damares, não me sinto à vontade. Na mesma hora eu falei, é com essa pessoa que eu gostaria de trabalhar, é com ela que eu vou fazer live, não vai ser uma vez só, não. Então eu estou muito feliz por você estar aqui com a gente, de você ter aceitado. Eu sei que foi em cima da hora, mas algumas lives eu faço de propósito, assim, sabe, em cima da hora. E eu entendo que Deus manda as pessoas. Claro que somos nós que aceitamos. Deus, ele fica na minha cabeça aqui, mostrando algumas pessoas a me chamar. E aí a gente faz o convite. Aí é com ela se ela vai aceitar ou não. Mas eu queria que, assim, para a gente terminar essa live, você contribuísse aí com uma última frase, um último pensamento, que você pudesse inspirar essas mulheres ou homens, até o Mauro, aqui, que o Mauro falou assim, estou me sentindo pressionada. Eu achei Eu sei que alguns homens se sentem, porque nós mulheres dessa década a gente veio realmente, né? Mas fica tranquilo, Mauro. Nós somos mulheres éticas, nós vamos levar todos os homens juntos com a gente, né? Vamos, sim. O Mauro é um companheiro de estrada. Nós nos conhecemos nesse universo aí do coach, da análise corporal, e o Mauro está na estrada se empenhando, fazendo mentoria também, né? Então, que bom que você está aí, Mauro, e agradeço também a presença e a companhia de todo mundo que está aí, que participou. Enfim, agradeço muito o convite, muito mesmo. Como eu disse, eu estou me propondo a aceitar os desafios, né? A dar a cara, a começar a empreender também. Não tinha melhor convite, né? Não tinha melhor companhia, né, Damares, para começar isso do que com alguém que trabalha com empreendedorismo e que descomplica a vida das mulheres, né? Porque, de fato, às vezes eu complico muito a minha, assim. Enfim, mas eu vou deixar a frase que marcou, digamos, eu vou dizer que ela de alguma forma, sintetiza toda a nossa história hoje, né? Se você, aquela frase, ela é usada, mas acho que não é dele, lá no Alice no País das Maravilhas, quando a Alice chega ali naquela encruzilhada toda e pergunta para o gato qual é o caminho, e o gato diz para onde você quer ir. E ela diz, não sei. Então, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, essa é a frase. E a mensagem é, por mais que você não tenha clareza, eu espero do fundo do meu coração que quem esteja, né, nos acompanhando tenha essa clareza. Mas se não tiver também, não fique triste, porque não é a única. Como eu disse, eu tenho percebido que essa é uma dor, digamos assim, um incômodo muito presente hoje na vida das pessoas.
eu tenho estado muito atenta, ouvindo conversas, onde eu vou num café, num ponto e tal. E as pessoas estão nessa busca. Então, mesmo que você não tenha clareza de onde você quer chegar, sabe? Mesmo que você não tenha clareza do que você veio fazer, qual que é a contribuição que você tem para dar para esse mundo seja melhor, ser melhor, para que você se sinta feliz, para que você faça as pessoas felizes, ainda que você não tenha clareza, estabeleça para você um objetivo, sabe? Estabeleça um objetivo. Depois você pode mudar, você vai alterando com o passar do tempo, mas estabeleça. Pode ser um objetivo a curto prazo, a médio prazo, né? Enfim, ainda que você não, mesmo que você não saiba, estabeleça um objetivo e trabalhe nessa direção. Depois você vai ajustando, para não correr o risco de você deixar a vida te levar até encontrar aquilo que de fato te move, que de fato faz com que você sinta-se feliz, tá bom? É isso. Não deixe não permita que qualquer caminho sirva para você. Faça uma escolha, estabeleça um objetivo e persiga-o. É isso. Muitíssimo obrigada a cada um e cada uma que esteve aqui, e especialmente a você pelo convite, Damares. Eu que agradeço, Célia. Foi muito bom, aprendi muito, anotei muita coisa aqui. Eu sempre falo para o pessoal que assiste live comigo, fala, pega seu caderno do milagre, porque vai ter nossos insights e depois a gente vai fazer o quê? Colocar isso em prática na nossa vida. Gratidão por ter aceitado. Que Deus abençoe muito você. Eu tenho certeza que essa live aqui vai ser um marco na tua vida para você começar algumas coisas que eu já sei que você já está começando aí e que realmente o sucesso para você, eu sei que para cada pessoa tem um sentido, cada tem uma direção, mas que você consiga alcançar o sucesso que eu sei que seu coração almeja aí, tá bom? Obrigada, um beijão. Beijo. Precisando de mim, sabe que você pode contar. Te digo mesmo. Tchau. Tchau, gente. Tchau.